Nos Estados Unidos, semana passada, o presidente norte-americano Joe Biden anunciou para a nação e para o mundo que, ao contrário das estimativas que ele mesmo havia anunciado no começo do seu mandato, 40, 60 dias atrás, os Estados Unidos teriam agora quantidade suficiente de vacinas para vacinar toda a sua população de 330 milhões de habitantes ao final de maio de 2021, antes, portanto, da meta inicial de julho de 2021. No coração desse esforço monumental, logístico e industrial, tem uma lei federal septuagenária criada ainda no contexto militar da Guerra da Coreia de 1950. O Defense Production Act é uma lei federal que, entre outras providências, autoriza o governo americano a arbitrar e a gerenciar todo o processo industrial norte-americano, público ou privado, com vistas à mobilização nacional em função de alguma emergência de defesa nacional ou, nesse caso, uma emergência sanitária. O Defense Production Act, embora ele tenha sido desenhado inicialmente para contexto de guerra, para produção de armamentos, ele já foi mobilizado por outros presidentes em outros contextos. Barack Obama, por exemplo, chegou a acionar o DPA para ter acesso a segredos industriais que ameaçavam a segurança nacional norte-americana no que diz respeito à ciberespionagem de origem chinesa. George W. Bush, nos anos 2000, mobilizou o DPA para acionar a capacidade industrial americana para ajudar e agilizar o processo de recuperação de áreas afetadas por desastres naturais como furacões e terremotos. Mesmo sem o acionamento do DPA no contexto norte-americano, ano passado algumas empresas privadas chegaram a se mobilizar para produzir insumos médicos hospitalares, tudo num contexto de emergência. A empresa francesa Pernod Ricard, por exemplo, que produz destilados, bebidas alcoólicas, chegou a colocar a sua unidade de produção nos Estados Unidos para produzir hand sanitizers, que é o que nós conhecemos aqui como o álcool líquido ou em gel que a gente passa nas mãos. Graças à segurança jurídica promovida pelo DPA, empresas que naturalmente são rivais na indústria farmacêutica, como a Johnson & Johnson e a sua subsidiária Janssen, vão poder fabricar a sua vacina tendo como parceira as instalações fabris da rival Merck Company, que por sua vez também vai poder ter a garantia de que vai contar com os insumos necessários para montar essa vacina em função do DPA. No Brasil, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Mobilização, o SINAMOB, é de 2007 e veio para regulamentar o inciso 19 do artigo 84 da Constituição Federal. O SINAMOB, aqui no Brasil, endereça fundamentalmente os mesmos desafios que o DPA norte-americano endereça nos Estados Unidos. Ou seja, trata-se de uma lei que mobiliza a capacidade industrial privada e pública do país com vistas a endereçar algum esforço de guerra ou um esforço mais amplo de defesa nacional. Seguindo outros exemplos com legislações semelhantes em outros lugares do mundo, a conveniência, a oportunidade, a legalidade para que o governo federal acione o SINAMOB se faz evidente num contexto de emergência sanitária como o que a gente está vivendo no Brasil já há tanto tempo em função da pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, mesmo sem uma mobilização nacional oficial, empresas privadas já também se dedicaram a mobilizar os seus parques industriais para de alguma maneira ajudar no esforço sanitário. A exemplo da Pernod Ricard nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Ambev chegou a alterar a sua planta, alterar o seu processo produtivo para ajudar na produção de álcool em gel. A empresária Luiza Trajano, da gigante do varejo Magazine Luiza, organiza no âmbito do grupo Mulheres do Brasil uma campanha chamada Unidos pela Vacina, que tem a ambição de ajudar o SUS no financiamento e na promoção da logística para a distribuição de vacinas pelo país inteiro. Se o Brasil optar por acionar o seu Sistema Nacional de Mobilização, porém, seria preciso antes fazer mudanças importantes no escopo do sistema, na governança do sistema e na competência da sua atuação. E, obviamente, essa agenda de mobilização legislativa cabe ao Congresso Nacional. É que, do ponto de vista do direito constitucional e do direito administrativo, a lei do SINAMOB não prevê exatamente, explicitamente, a mobilização do SINAMOB para fins de defesa nacional numa emergência sanitária. A lei e o decreto falam, na verdade, na expressão agressão estrangeira, definida pelo decreto regulamentador da lei como, dentre outros, ameaças ou atos lesivos à soberania nacional, à integridade territorial, ao povo brasileiro ou às instituições nacionais, ainda que não signifiquem invasão ao território nacional.
Portanto, existe prévia autorização legal para o acionamento do Sinamob contra a pandemia do coronavírus no país. Muito embora seja claro que, do ponto de vista da segurança jurídica, do processo decisório do Sinamob e da segurança jurídica dos agentes públicos que vão manejar o sistema, uma alteração legislativa que explicitasse melhor essas hipóteses de acionamento do sistema fariam muito bem. Do ponto de vista da governança do sistema, também tem coisas que precisam ser mudadas. Hoje, do modo como ele está organizado, o relacionamento e articulação do Sinamob com outras instituições centrais para o enfrentamento da emergência fica prejudicado. É que, como a maioria das instituições no Brasil voltadas à segurança pública e defesa nacional, existe ainda a predominância de uma lógica centralizadora do comando e da governança dessas instituições, quando, na verdade, o modelo ideal seria de uma lógica mais focada na ideia de pluralismo ancorado. No caso concreto que a gente precisa enfrentar, o monopólio das pastas do governo federal sobre a governança e o comando do Sinamob não está alinhado às melhores práticas internacionais de emergências contra a pandemia. De acordo com as recomendações mais recentes da ONU, os esforços emergenciais que um governo aciona contra a pandemia devem, tanto quanto possível, garantir a participação massiva do maior número possível de agentes envolvidos como stakeholders na resolução do problema. E na atual conjuntura, parece ser difícil imaginar que esse sistema vai ser bem manejado sem o protagonismo do Congresso Nacional de um lado e dos governadores e governadoras de outro, como já foi inclusive sugerido pelo cientista Miguel Nicoleles, que era o coordenador científico do Consórcio Nordeste. Se a gente pensar na estrutura de governança do SUS, que é uma boa estrutura de governança, isso significaria para o Sinamob que as decisões têm que ser tomadas em conjunto, por exemplo, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Para os Estados Unidos, o problema não é a produção, que já foi equacionada pelo acionamento do Defense Production Act. O problema para eles é a distribuição daquela imensa quantidade de vacinas até os braços de 330 milhões de pessoas espalhadas num território de dimensões continentais. No Brasil, a distribuição dessas vacinas para 210 milhões de pessoas, também espalhadas num território de dimensão continental, não seria um grande desafio. Afinal de contas, o Programa Nacional de Imunização, que acontece no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde, é o maior programa público de vacinação do mundo. E para quem trabalha no PNI, é relativamente normal e rotineiro, anual, fazer essa distribuição de vacinas com qualidade nos braços da população brasileira. É na produção das vacinas, portanto, que está o nosso gargalo operacional, o que sinceramente não deveria nos surpreender, já que faz alguns bons anos já, infelizmente, o Brasil está preso num processo crônico de desindustrialização. A moral da história é que o Brasil tem as políticas públicas, tem as instituições e até os recursos para enfrentar e vencer a pandemia de Covid-19, se quiser. Cabe à consciência jurídica do país, ao Congresso Nacional, chamarem para si a responsabilidade de articularem essas soluções institucionais. Por exemplo, modernizando o escopo, a governança e as competências do Sinamob para que ele possa ser acionado de maneira eficaz em favor do povo brasileiro e contra a pandemia de Covid-19.